Amados irmãos e irmãs, eu queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite ou boa tarde para todos irmãos e irmãs neste domingo maravilhoso, primeiro domingo de maio. Não esqueçam que no próximo domingo é o segundo, o dia que se comemora o Dia das Mamães. Antecipadamente já quero abraçá-las. Não sei se domingo estarei eu ministrando a palavra do Senhor, mas já quero abraçar aqui a todas as mamães nesse começo do mês de maio. Próximo domingo, segundo domingo de maio, dia 10 de maio, será o Dia das Mães, e eu já quero antecipadamente parabenizar a todas as mamães da Assembleia de Deus Ágape. Para nós é uma alegria nessa tarde e noite de domingo, dia 3 de maio, estar mais uma vez no seu lar, na sua casa, para juntos ministrarmos mais um culto de adoração ao nome daquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queremos fazer uma oração, começando, abrindo este culto de adoração ao nome do Senhor. Queremos que você, onde está agora, na sua casa, com a sua família, fechemos todos os nossos olhos, como costumeiramente fazemos, e vamos orar a Deus, começando este culto de adoração ao nome do Senhor. Querido Deus, Pai que habita no mais altos céus, na noite desse domingo, Senhor, tarde e noite de domingo, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de nesta tarde e noite estamos aqui, Senhor, nos nossos lares, os irmãos dos seus, e juntos, Senhor, nós vamos te adorar, nós vamos bendizer o teu nome, nós vamos aqui, ó Senhor, proclamar a tua palavra a todos os nossos corações. Deus, nesta noite, abra as portas do céu, contemple a tua igreja que está reunida agora, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, te ofertar, te oferecer nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa tributação ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, sem perda de tempo, nós queremos convidar a mídia da igreja para providenciar dois belíssimos louvores. Vamos agora então ouvir dois belos louvores que será preparado pela nossa mídia social da igreja, e logo após esses dois louvores estaremos de volta para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Adoremos, pois, o nome do Senhor. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo.
as lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o
Muito bem, povo de Deus, depois de ouvirmos dois belíssimos louvores nesta tarde de domingo, vamos agora convidar a todos, irmãos e irmãs, aí nas suas casas, eu na minha, para juntos agora abrirmos as nossas Bíblias. Pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura rapidíssima. Como de costume eu sempre faço, né? Minhas leituras são costumeiramente rápidas, sem muito alarde, sem cansar os irmãos. Temos que ser prático com as coisas de Deus. Abramos, pois, as nossas Bíblias. Eu quero, nesta tarde e noite de domingo, ministrar ao seu coração uma palavra. Uma palavra de alerta para você. Alerta. Vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus. Nada mais adequado nesses dias difíceis de nós cuidarmos, de nós estarmos prontos. Porque, irmãos, não se engane. Não se engane. A trombeta do Senhor, esta é a minha oração cotidiana, que a trombeta do Senhor toque. E nós, seus filhos, nós, seus servos, nós, seus adoradores, possamos estar todos verdadeiramente preparados para a grande partida com Jesus, para estarmos com Ele eternamente na glória. Sinais da vinda de Jesus. Não vou falar sobre os sinais, eu vou falar sobre a vinda de Jesus. Alguns pontos bem simples, mas que são importantes para a nossa reflexão. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua adoração ao Senhor no dia a dia? Como tem sido o seu comportamento como cristão, como servo de Deus? Nós precisamos alertar a igreja do Senhor, ao invés de estarmos aqui trazendo uma mensagem de prosperidade para os irmãos, uma mensagem como muitas vezes se escuta por aí. Irmãos, olha, nós queremos alertar para você de uma coisa. Coisas importantes mais do que as materiais. Não é que ter algo material não é importante, é bom, mas melhor ainda, queridos, é nós estarmos prontos, é nós estarmos preparados, é nós estarmos atentos para, ao toque da trombeta, nós partirmos para morar com o Senhor na eternidade. Então, para isto, eu quero nesta tarde e noite chamar sua atenção para saber como é que você está. Você está verdadeiramente preparado, pronto? Se não, você tem nesta noite a oportunidade de abrir o seu coração, derramar sua alma na presença do Senhor e ficar pronto. Porque a qualquer momento, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É sobre isso que nós vamos, nesta tarde e noite de domingo, dia 3 de maio de 2020, meditar na preciosa Palavra de Deus. Ok? Abriu sua Bíblia, pois, vamos ler segunda Epístola de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Palavra do Senhor nos diz assim. Versículo 9, capítulo 3, de segunda Epístola de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Palavra do Senhor. O apóstolo Pedro nos traz algo muito importante
para as nossas vidas espirituais em relação à volta, em relação à vinda de Jesus Cristo à terra para buscar a sua igreja. O texto que nós lemos, Pedro faz um alerta. Imagine vocês, vejam que Pedro, poucos anos após Jesus ter vindo à terra, morrido por nós e ter voltado para a glória, poucos anos depois, haja vista que esse texto que nós lemos, ele foi escrito aproximadamente no ano 66 depois de Cristo. Ora, se Jesus morreu com 33 anos, aproximadamente 33 anos depois, Pedro escreve esta sua segunda epístola, aproximadamente 66 anos depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 e poucos anos após a ascensão de Jesus aos céus. E ele, naquela época, imagine vocês, poucos anos depois de Jesus ter subido ao céu, Pedro já alertava, Pedro já chamava a atenção da igreja do Senhor. Ele não retardará a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a têm por tardia. Duas coisas o texto nos chama a atenção. Primeira coisa que o texto nos chama a atenção, de relevante importância para as nossas vidas espirituais, diz respeito ao fato de o Senhor não retarda, o Senhor não deixa, o Senhor não vai enganar o seu povo, muito menos, além de não enganar o seu povo, haja vista que a promessa foi feita. Quando Jesus estava sendo assunto, estava sendo levado ao céu, os anjos disseram: varões galileus, não se preocupem, esse mesmo Senhor que está sendo levado ao céu, ele há de vir, ele há de voltar. Isto é uma promessa que nós cremos em nosso coração que esta promessa vai acontecer. E Pedro chama a atenção da igreja que, embora alguns pensem que o Senhor está retardando esta promessa, isto é um engano de quem assim pensa. O Senhor não tarda. O Senhor nem tarda e nem adianta. Ele faz tudo na hora certa. Pode até ser que, às vezes, aquilo que eu imagino ser o meu tempo, não é o tempo de Deus. Por isso, não se preocupe, porque a promessa será cumprida e no tempo certo. O que eu quero nesta noite chamar a sua atenção é, primeiro, essa promessa foi feita e ela vai se cumprir. Segundo, ao contrário do que nós imaginamos, diferente do que pensamos, que o nosso Deus, possivelmente na cabeça de alguns, ele esteja retardando a sua vinda, ao contrário disso, Pedro chama a atenção que o Senhor, que o nosso Deus, pela sua longanimidade, por ser um Deus longânimo, ele não quer, ele não deseja que ninguém se perca, embora muitos irão, lamentavelmente, perder a sua salvação. Mas a intenção, a vontade, o desejo do nosso Deus é que todos cheguem ao arrependimento
confessem a Jesus como Salvador, garantam a sua salvação e na sua volta e na sua vinda possamos todos subir para a glória. Essa era a intenção de Pedro. Esta era o alerta de Pedro. E quando nós vamos para o texto sagrado, analisar o contexto bíblico desta promessa feita, o contexto bíblico desses fatos narrados por Pedro, para nos dizer, para nos garantir que ele não tarda, ele vai cumprir a sua promessa. Esse Pedro é aquele mesmo que quando estava com Cristo aqui na terra, quando andava com Jesus, e o Senhor começa a falar, começa a dizer que ele iria voltar para o Pai, mas que nós não nos preocupássemos, porque assim como ele iria subir para o Pai, ele voltaria para nos buscar e nos levar para que onde ele esteja, estejais nós também. Diante desta promessa feita aos discípulos, a Bíblia diz que Pedro não se conteve. Pedro não se satisfez apenas em ouvir de Jesus Cristo, o Senhor, quando estava entre nós. A Bíblia diz que Pedro então questiona o Senhor: Senhor, e quando se dará isso? Mateus, capítulo 24, Jesus responde a Pedro: em relação ao dia e a hora, não sabemos. Em relação ao momento exato da vinda de Jesus para levar a igreja para a glória, onde estaremos com ele para sempre, isto, lamentavelmente, queridos irmãos e irmãs, Pedro não ouviu esta resposta exata de Jesus. Pedro não teve exatamente aquilo que ele esperava ter. Era Jesus dizer exatamente o dia, a hora, o mês e o ano que voltaria. Isso o Senhor não disse. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não esconde dos seus filhos algo tão importante. Apesar de ele não ter afirmado categoricamente o dia exato em que viria buscar a sua igreja, o Senhor, para que nós pudéssemos estar prontos, o Senhor deu, o Senhor apresentou alguns sinais. O Senhor apresentou alguns indícios da sua vinda. E é exatamente, meus amados irmãos, com base nesses indícios, com base nesses sinais que constam na sua palavra, que nós queremos chamar a sua atenção nesta noite, para que você esteja pronto, para que você esteja preparado para verdadeiramente estar atento à volta do Senhor, como se ela fosse acontecer hoje e agora. Não dá tempo, queridos, queridas, não dá tempo mais para estarmos nós arrumando a mala. A mala nem precisa de mala, nem precisa de muita coisa. Aliás, nada humano é necessário, só precisa o espiritual. Eu preciso apenas estar com a minha vida pronta, preparada, para que Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que a trombeta tocar, diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Desculpem, Coríntios, está escrito, a trombeta vai tocar, e no abrir e fechar de olhos, nós seremos levados com o Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e subiremos com ele para a glória. E esse momento exige
Este momento necessita de que nós, para que isto possa acontecer conosco, de subirmos com Ele, precisamos estar prontos. Pastor, como é que eu estou pronto? Fazendo a vontade do Senhor. Se arrependendo daquilo que nós fazemos cotidianamente que não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que Ele sempre está de braços abertos, sempre está prontos, para que nós, mesmo que venhamos a fazer algo que não lhe agrade, que contrarie a sua vontade, Ele está sempre pronto, de braços abertos, para perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas culpas, e assim nós podemos estar preparados para subir e estar com Ele para sempre. Sinais. A Bíblia, meus irmãos, segundo os estudiosos, existe um livro muito importante, eu recomendo a você depois adquirir, um livro muito importante, em que o autor desse livro, o título do livro é 50, olhe bem, 50 sinais da volta de Jesus. Esse livro é bem importante, é bem interessante, para que você possa lê-lo e assim ter uma ideia de que a coisa realmente está ali. É para já. Não dá mais para estarmos brincando de ser crente, não dá para ficar brincando de ser cristão. O momento é sério, precisamos estar verdadeiramente aptos ao toque da trombeta. Nós não podemos perder o nosso tempo. É por isso, irmãos, que muitas vezes o pastor e os pastores em geral, nós pastores, muitas vezes, queridos, até na igreja, nos tornamos repetitivos. A minha esposa às vezes até me puxa a orelha. Mas o senhor falou isso? Queridos, vinda de Jesus, estar prontos para subir, é algo que a gente precisa cotidianamente estar incutindo nos nossos corações, na nossa mente, para que nós não nos esqueçamos, nós não venhamos a relaxar na nossa caminhada com Cristo. E, meus amados irmãos, em virtude de um momento de descuido, nós perdermos a nossa salvação, perder o nosso tempo. Por isso, não dá para brincar de ser crente. Crente é coisa séria. Cristianismo é algo muito importante. Cristianismo é coisa séria. E é por isso a preocupação dos pastores que têm cuidado do seu rebanho é que nós verdadeiramente não venhamos a dormir. A Bíblia Sagrada, irmãos, apresenta-nos uma parábola que é de uma verdade a toda prova. Entre muitas parábolas que Jesus fala, ele cita uma exatamente para ilustrar isso que estamos falando nesta noite, chamando sua atenção. Preparação. O Senhor não vai tardar. Ele vai vir na hora certa. Na hora certa. E para retratar isto, o Senhor ensina a seus discípulos, a seus seguidores. Ele ministra exatamente uma parábola que nos dá uma ideia, nos dá uma noção exata disto que estamos falando para você e que é a nossa preocupação. Preparação para ir com Jesus para o céu, para a volta de Jesus. Você está verdadeiramente pronto para seguir com Ele, para subir com Ele, desculpem.
A parábola que Jesus cita aos seus discípulos, conhecidíssima de toda a igreja do Senhor, é justamente a parábola das 10 virgens. Escute isso. 10 virgens, diz o Senhor, estavam se ornamentando, estavam se preparando, estavam exatamente fazendo todos os preparativos para o encontro do noivo. Esta parábola, meus amados irmãos, retrata aquelas 10 virgens, retratam exatamente a igreja do Senhor. Virgem, sinal de pureza. Virgem, sinal de obediência. Virgem, pessoas aptas para as coisas de Deus. As virgens representam a igreja do Senhor. E o noivo, que elas estavam se preparando ao encontro do noivo, o noivo representa exatamente o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nesta parábola, meus amados irmãos, nesta parábola, Jesus mostra que aquelas virgens, em número de 10, elas estavam então se preparando e na preparação para o encontro do noivo, elas pegaram suas lâmpadas, num sinal de claridade, de luz. Nós não podemos andar na escuridão, de lá nós já saímos. Precisava das luzes para clarear aquele encontro maravilhoso com o noivo. O Senhor não vai habitar em trevas, mas Ele habita na luz, porque luz Ele é. E estendeu esta sua luz para cada um de nós que o aceitamos como Salvador da nossa vida e da nossa alma e do nosso espírito. E então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que aquelas virgens se prepararam todas, se ornamentaram e foram ao encontro do noivo. A igreja ao encontro do noivo. E retrata a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que elas estavam lá esperando, hora marcada, e na impressão delas, o noivo havia retardado. Embora o Senhor não retarde com a sua promessa, Ele vai cumprir e vai vir buscar a sua igreja. E naquele momento em que eles esperavam o noivo, o tempo começou a passar e de repente, diz o texto sagrado, Mateus capítulo 25, está registrada essa parábola das 10 virgens. Depois você consulta lá na sua Bíblia, capítulo 25 de Mateus, lá está escrito sobre essa parábola das 10 virgens. E a Bíblia diz, irmãos, que aquelas virgens, em número de 10, diz a palavra do Senhor que 5 delas começaram a perceber que a luz das suas lamparinas estavam se apagando. E o se apagando aqui é exatamente por falta de azeite. O azeite que mantém a lâmpada acesa estava apagando. Esse azeite aqui na parábola representa, simboliza o Espírito Santo que mantém a minha e mantém a sua lâmpada acesa. A sua lâmpada acesa. Nós temos em nós, diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Então este azeite representado pelo Espírito Santo que habita em nós, que mantém a nossa lâmpada acesa. E aquelas virgens
De repente perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando. Se apagando. E aí, irmãos, o que aconteceu com aquelas virgens, que a Bíblia chama de nécias, essas 5 virgens que as lâmpadas estavam apagando, a Bíblia chama de nécias. As outras 5 virgens, a lâmpada não estava apagando, porque elas tinham azeite suficiente para manter as lâmpadas acesas. E a Bíblia diz, irmãos, que aquelas nécias, ao sentirem falta do azeite nas suas lâmpadas e o clarear começou a diminuir, daqui a pouco começou só a fumaça, porque o azeite acabou. Mais do que depressa, aquelas nécias foram pedir socorro às virgens prudentes. Dá-me um pouco do teu azeite. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz, queridos e queridas, que nos escuta, que nos ouve nesta noite de domingo, que as prudentes disseram, olha, lamentamos muito, mas não podemos te dar, porque se nós dermos do nosso azeite, vai faltar para nós, e nem nós e nem vocês vão comprar. Meus amados irmãos, esta lição do que vai comprar, procura o azeite para você, isso é exatamente que a salvação, amados, ela é pessoal, ela é minha, eu tenho que cuidar da minha salvação, não dá para pedir emprestado a ninguém. A salvação é para cada um de nós, é para mim, é para você. Não dá para confiar na mãe, no pai, no filho, na filha, no marido, na esposa. Não, a salvação é individual. Você tem que manter o azeite na sua lâmpada, que é exatamente o Espírito Santo sobre a sua vida. Esse fato, irmãos, mostra exatamente a necessidade, a carência de estarmos prontos para a chegada do noivo. A chegada do noivo. A chegada de Jesus. A vinda do Senhor para buscar a sua igreja e levar para a glória. Essa parábola quer ensinar exatamente isso. A vinda de Jesus para levar a sua igreja. E a Bíblia diz que as nécias, acabando o azeite, as lâmpadas se apagaram. E elas não tinham alternativa, correram para comprar. Eis o problema. Correram para se preparar. Meus amados irmãos, não dá para deixar para se preparar quando a trombeta tocar em nome de Jesus de Nazaré. Você precisa estar pronto agora para subir com Jesus Cristo quando a trombeta tocar. Não dá para se preparar depois. Quão triste foi a situação daquelas irmãs nécias. Quão triste é a vida de irmãos ou irmãs que, como aquelas nécias, deixaram o azeite faltar nas suas lâmpadas. E lamentavelmente, amados irmãos, há pessoas entre nós que até congregam na igreja, se reúnem na igreja, mas lamentavelmente, querido, a lâmpada há muito tempo que se apagou. Se é que algum dia ela esteve acesa, se é que um dia ela teve azeite. Amados, não há tempo a perder, o Senhor está às portas. Resultado, o noivo chegou. As prudentes entraram ao encontro com o noivo. E quando as nécias compraram o azeite, certamente um azeite falso, um azeite que não era capaz de manter aquelas lâmpadas acesas, quando elas chegaram que bater na porta, a porta havia fechado. E a resposta do noivo àquelas virgens nécias: não vos conheço. Ai, meus irmãos, que coisa triste. Pessoas que andaram na igreja, pessoas que estavam juntas com os crentes, mas que lamentavelmente, irmãos, não tinham o verdadeiro Senhor sobre as suas vidas e ficaram de fora. E nós não queremos isto para a igreja do Senhor. Por isso, essa ministração, esteja pronto para a vinda de Jesus. Esteja pronto para a vinda de Jesus. E o que me chamou
a atenção para esse sermão nesta noite, querido, de estar pronto para a vinda de Jesus, pronto para a vinda de Jesus, é exatamente para chamar a sua atenção para os sinais. É claro que eu não vou falar aqui sobre os sinais, segundo o livro que eu falei no começo, mais de aproximadamente 50 sinais da vida de Jesus. Imagine, eu vou falar 50 sinais da vida de Jesus aqui, e íamos passar até o fim da quarentena. Até o fim da quarentena, falando, e você ia cansar e dormir. Eu vou chamar a sua atenção para 5 sinais. Apenas 5 desses aproximadamente 50 da vida de Jesus, para que você esteja realmente atento. E aí você vê como é que as coisas estão. Se você não está pronto, pelo amor de Cristo, se apronte agora, em nome de Jesus. 5 sinais. Quero chamar a sua atenção, para você ter uma ideia de que isso que Pedro falou está se cumprindo. Nesses dias, o Senhor está vindo buscar a sua igreja. O primeiro sinal para chamar a sua atenção é exatamente estar no capítulo 24 de Mateus, esses cinco sinais. Quase todos estão lá. Esses 5 também estão. Primeiro, dos 5 sinais, na minha ótica, 4 estão literalmente cumpridos. Cumpridos, na minha ótica. Por isso, temos que estar pronto. Primeiro, a aparição de guerra, fome. Mateus capítulo 24, palavra do Senhor, está lá. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, está lá. A aparição de guerra, fome e terremotos. Isso já está cumprido. Cumprido. O que não falta no mundo é fome. O que não falta no mundo é guerra. Guerra pelo poder, guerra por dinheiro, guerra por um monte de coisa. Guerra, terremotos e fome. O mundo nunca passou tanta fome como atualmente. E com essa crise desse tal coronavírus, certamente mais fome o mundo vai passar ainda. Isso já está cumprido. Sinal que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Esse sinal já foi cumprido desde 1948, quando o Estado de Israel foi restaurado, restabelecido. O terceiro sinal, a referência está certa. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. E esse evangelho será pregado a toda criatura. Meus amados irmãos, com as mídias sociais que temos hoje, imagino eu que o evangelho logo, logo, se já não estiver sido alcançado a toda criatura. Até a China, país ateu, o evangelho hoje é onde mais cresce, é exatamente na China. Sinal, literalmente, se cumprindo. Quarto sinal, Mateus 24, 12. A iniquidade se multiplicará e o amor dos crentes esfriará. Estamos passando por esse cumprimento. Muitos irmãos, lamentavelmente, em várias igrejas do mundo todo, têm esfriado o seu amor por Cristo. Cumprimento disso já está acontecendo. E o último sinal, o quinto, que eu vou ministrar para você agora, para você ficar atento, esse eu acho que não cumpriu ainda. Esse está na iminência de se cumprir. Por isso, esteja atento. Esteja atento. Mateus capítulo 24, versículo 24. A aparição de falsos cristos e falsos profetas. Já está nesses dias aparecendo. Esses falsos cristos, falsos profetas, para fazer prodígios, fazer sinais que enganarão a muitos. Sinais da vinda de Jesus. Quando você lê o capítulo 24 de Mateus, você fica consciente de que verdadeiramente quase tudo está cumprido. Não é tempo mais de descansar em berço esplêndido. Esteja pronto. Os sinais estão literalmente cumpridos.
sobre a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Sinais da vinda de Jesus é algo muito importante para que nós não venhamos a perder a nossa salvação em Cristo Jesus, mas possamos verdadeiramente escutar a trombeta e partir para a glória. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e esteja pronto. O que me chamou a atenção de trazer essa reflexão na noite desse domingo foi exatamente alguns questionamentos de alguns irmãos e irmãs. Nesses dias de pandemia, muita gente em casa lendo e vendo redes sociais. O que não falta, irmãos, são propagações, alardes. E uma coisa eu quero dizer para você nesta noite, para terminar esse nosso sermão desse domingo. Não importa o que você está ouvindo e vendo por aí afora. Uma coisa fique certo e certa, é que nós, como servo de Deus, precisamos, necessitamos, carecemos de estarmos todos prontos, hoje e agora, para, se o Senhor surgir nos ares, estejamos prontos e façamos, como disse minutos atrás, repetindo o apóstolo São Paulo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa promessa dele vir nos levar para a glória eterna em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoá-lo abundantemente e vamos orar a Deus para que o Senhor nos conceda a graça de mais uma semana abençoada a todos nós. Pai santo e maravilhoso, nós somos gratos, Senhor, pela tua palavra, pelos sinais que o Senhor deixou para nós. O Senhor, na sua sabedoria ímpar, que só o Senhor tem. O Senhor não disse o dia, a hora que viria, mas o Senhor deixou os sinais, deixou os indícios, para que nós possamos estarmos atentos e não venhamos a ser surpreendidos como aquelas virgens nécias, mas, Senhor, como aquelas virgens prudentes. Nós queremos, nós precisamos estar prontos, Senhor, e assim o Senhor virá e nos levará para estarmos eternamente com Ele na glória. É a nossa esperança em nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.